Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim eles jejuarão. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nestes dias que antecedem o primeiro domingo da Quaresma, a liturgia da palavra prepara nossos corações para bem iniciarmos o tempo da Quaresma propriamente dito para valer. De fato, como vimos na quarta-feira, foi muito valiosa a simbologia das cinzas, com a palavra que o sacerdote diz sobre a cabeça dos fiéis, enquanto coloca as cinzas: converte-te e crê no Evangelho. É um convite e ao mesmo tempo uma ordem: converte-te. Ontem ouvimos o anúncio do núcleo da pregação quaresmal e da pregação pascal. Jesus Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação. É este núcleo, este querigma, que nós vamos desmembrar, dissecar, debulhar ao longo de todos esses dias da Quaresma e os dias maiores ainda da Páscoa. Quaresma são 40, Páscoa são 50 dias. Juntando com esses dias aqui de quebra da semana do Carnaval e com os domingos, nós vamos vivendo quase 100 dias. É bom refletirmos sobre o núcleo do mistério da nossa fé: Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Hoje, a liturgia desta sexta-feira nos adverte sobre o modo, sobre o comportamento, sobre como nós vamos viver a Quaresma e sobre o que nós vamos buscar durante todo esse tempo quaresmal pascal. É a atitude interior, é a busca da renovação interior. A natureza toda se renova, e se não renova, apodrece, como a água dos rios. Se a água não corre, daqui a pouco ela está verde, daqui a pouco está nascendo sapo naquela água porque está parada, está podre. Assim, as cascas das árvores também mudam, as folhas das árvores, o couro dos animais, até a pele da cobra solta. Há uma necessidade interior da natureza que pede renovação. Meus irmãos e irmãs, se isto é verdade para os vegetais, para os animais irracionais, imaginemos então para o cristão. Esta necessidade surge sempre mais imperiosa dentro de nós. Assim não dá. Eu não posso viver assim. Ou melhor dizendo, eu não posso morrer assim. Eu preciso estar melhor, eu preciso me preparar. E para usar a palavra da Quaresma, eu preciso me converter. E esse convite
nós notamos hoje, pela leitura do Santo Evangelho, pela leitura do profeta Isaías e pela oração principal da missa. Olha o que diz a oração principal da missa. Assisti, ó Deus, com vossa bondade, a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente, seja aqui, no coração, dentro da alma, em nosso ser, para que vivamos interiormente as práticas externas, ou seja, aquelas coisas que nós vamos fazer durante a Quaresma, a oração, o jejum, a abstinência, a penitência, a via sacra, a reza do terço, o terço da misericórdia, o sinal da cruz, as orações da manhã e da noite, a liturgia das horas, a esmola, as obras de caridade, para que então todas estas obras externas da Quaresma possam ser interiorizadas. É isso, meus irmãos. Se não houver uma interiorização da fé, ela se torna puramente coisa de fachada. Para inglês ver. O mesmo convite vem do Evangelho. É a história que Jesus diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Também é um convite a que aconteça esta renovação interior, a que as coisas sejam mais aprofundadas dentro de nós, para que possam descer lá para o nível do nosso coração, para o nível da nossa alma, tudo aquilo que nós cremos e que é um valor restaurador do tempo santo da Quaresma. Do mesmo modo, o profeta Isaías diz, botando palavras na boca do Senhor, ele está dizendo: por acaso vocês acham que o jejum que eu gosto é esse, de deixar de comer? O jejum que eu gosto é de que vocês façam justiça para as viúvas, para os órfãos, é que aliviem os sofrimentos daqueles que estão padecendo. Isto sim, todo o resto é conversa fiada, é coisa exterior, coisa externa, para inglês, não para Deus ver, porque Deus conhece o coração de cada criatura que existe neste planeta e nos outros, caso existam, porque foi Deus que criou todo o universo. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos procurar, não só ao longo da Quaresma, que seria pouco, mas já é um começo, corrigir a nossa vida, centrar a nossa vida na direção que a bússola nos dá, e esta bússola é Deus, é o norte que justamente orienta a nossa caminhada e para o qual nós precisamos retornar sempre, e o tempo da Quaresma nos ajuda a isso. Vamos fazer um instante de silêncio para a nossa interiorização da palavra.